O STF julgou nessa última quinta-feira, dia 1º de fevereiro, um tema bastante aguardado no âmbito do direito de família. Diz respeito ao regime de bens que deve ser adotado por aquelas pessoas que casam acima de 70 anos de idade. No Brasil nós temos 5 regimes de bens. O da comunhão parcial de bens, que é o padrão, o regime da separação convencional de bens, o regime da comunhão universal de bens, o regime da participação final dos aquestos e o da separação obrigatória de bens. É obrigatória porque os nubentes não têm a opção de escolher o regime que querem. A lei diz que deve ser da separação de bens em 3 casos. Primeiro é quando a pessoa se divorcia, mas não partilha os bens do casamento anterior. No segundo caso, é as pessoas maiores de 70 anos. E o terceiro, aquelas que dependem de um suprimento judicial, como os menores de 16 anos, por exemplo. Então, no Brasil, o regime padrão é o da separação da comunhão parcial de bens. Da comunhão parcial de bens. Se os nubentes quiserem, eles podem escolher qualquer outro regime. Basta ir até um cartório, fazer uma escritura pública, um pacto, um anjo nupcial, e escolher qualquer outro regime fora do padrão, que é o da comunhão parcial de bens. Se os nubentes não escolherem, não quiserem mudar e não fizerem esse pacto antinupcial, vai seguir o regime padrão, que é o da comunhão parcial de bens. Ocorre que os maiores de 70 anos, eles não tinham opção de escolher o regime de bens. Se eles quisessem casar pelo regime da comunhão universal de bens, eles não poderiam, porque a lei diz que obrigatoriamente teriam que casar no regime da separação de bens. Está lá no artigo 1641, inciso 2 do Código Civil. Esse tema, então, chegou ao STF, sob a relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, e o plenário entendeu que as pessoas maiores de 70 anos podem sim escolher o regime de bens que quiserem, porque seria aí uma afronta à autonomia de vontade, à autodeterminação da pessoa, apenas em razão da idade. Então, a pessoa com mais de 70 anos, ela pode escolher sim o regime que quiserem, basta ir até um cartório e fazer uma escritura pública, um pacto antinupcial, para poder escolher o regime que quiserem. Pode ser da parcial, da universal, não tem problema. Agora, o regime vai continuar sendo padrão para esses, o regime da separação de bens. Então, se não fizerem alteração, se não procurarem um cartório, fizerem um pacto, vai continuar seguindo o regime da comunhão da separação de bens. Lembrando que os menores de 70 anos, eles podem escolher, e se não escolherem, o regime padrão para esses vai ser da comunhão parcial de bens. Os acima de 70 anos, eles passam a ter opção, eles podem escolher, mas se não escolherem, o regime padrão já é diferente para eles. É o do regime da separação de bens. Então, a partir de agora, quem quiser pode escolher o regime de bens que quiser, não pode esquecer de fazer o pacto antinupcial, procurar um cartório, fazer uma escritura pública. E mais um detalhe que foi decidido nesse julgado. Ainda que tenham se casado no regime da separação de bens, lá atrás, antes do entendimento do STF, agora eles podem alterar o regime. Então, se antes casaram no regime da separação obrigatória de bens, porque até então era a determinação da lei, a partir de agora, se eles quiserem, eles podem alterar o regime. Basta entrar com uma ação na justiça, se forem casados legalmente, se forem casados, ou se manifestarem mediante uma escritura pública, um pacto antinupcial, se viverem união estável. Então, a partir de agora, se forem casar, eles podem escolher, só não podem esquecer de fazer o pacto, e se já forem casados, eles podem alterar o regime. Porém, essa alteração do regime só vai valer daqui para frente, a partir do suprimento judicial ou a partir da manifestação do desejo de mudança. O patrimônio continua separado antes dessa alteração. Vai continuar o patrimônio passado, vai continuar seguindo pela separação, mas pode mudar a partir de agora. Só não podem esquecer de fazer o pacto antinupcial. Era uma decisão que já era guardada, porque o STF ele já vinha nessa tendência de igualar direitos. Foi assim quando o STF julgou inconstitucional a diferença entre o companheiro que vivia em união estável e o casado para efeito de sucessão. Então agora sucede igualmente o companheiro em união estável, assim como o cônjuge casado. Então já era um entendimento já esperado pela igualdade de direitos e a partir de agora, então, eles podem escolher, só não podem esquecer de fazer o pacto antinupcial, senão vai continuar seguindo o regime da separação de bens, ok? Se gostou, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Obrigado, tchau, tchau.